Olá pessoal, eu vou montar agora nesse vídeo, para a gente complementar o vídeo anterior, que a gente falou da máquina de estado de controle, agora a gente vai tentar montá-la como um todo, tá? Então no vídeo anterior a gente falou passo a passo, e aqui nós temos um exemplo que é exatamente o último slide, né? Que é o nosso slide que fazia o fetch. Então a gente vê que eu tenho um estado que faz o fetch, e logo depois a gente tem os sinais de controle que a gente precisa nesse estado. No fundo, para todos os estados, nós vamos precisar de todos os sinais de controle. Então, para cada estado nosso, nós temos que ter os valores de cada um deles. Pode ser um don't care, pode ser valores default, zeros, 0, 0, 0, mas a gente precisa do estado de cada um, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai avançar aqui e pegar exatamente quais são as instruções que nós temos nesse momento. Então, só relembrando do início do capítulo, a gente ia implementar as instruções add, sub, end, or e slt, que são instruções do tipo R. Nós vamos implementar a instrução load, que é do tipo I, a instrução SW, que é do tipo S, a instrução branch equal, que é do tipo B. Tá? O que a gente faz aqui para montar a máquina de estado? A gente já começa com aquele estado S0 lá, que é o nosso fetch. Então, o nosso estado de fetch é buscar instruções na memória, pegar o PC, buscar na memória e somar o PC. Essa que é a ideia que a gente quer fazer. Então, esse é o nosso estado inicial. Nesse momento, é o mesmo estado para todo mundo, porque eu não sei que instrução é essa, eu estou indo na memória ainda, então não tenho problema nenhum. Depois, a gente vai para um outro estado, e esse outro estado a gente vai chamar de decode. A gente vai decodificar a nossa instrução. O que que significa decodificar a instrução? Eu vou ver o que ela tem que fazer, a gente vai ler os registradores todos e vai checar a questão do imediato para que o imediato esteja na configuração correta, lembra? Dependendo do tipo da instrução, a gente vai ter um imediato de um jeito diferente aqui, tá? Próxima coisa que a gente tem que fazer é o próximo estado nosso. Eu vou seguir por enquanto os estados referentes a instruções do tipo R. Então, agora a gente vai ter um estágio de execute. Eu vou colocar um sufixo R aqui, porque a gente vai ter que separar esse estágio aqui dos outros estágios nossos, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está querendo executar essa instrução, então a gente vai ter que ter os sinais de controle corretos para poder, no caso, vamos pensar na instrução soma, que é a primeira, né? A gente já leu dois registradores, a gente precisa executar e fazer a operação de soma aqui nesse momento, tá? Se a gente continuar nesse momento aqui, a gente vai fazer um estágio que a gente vai chamar de write back. Eu vou colocar aqui, ó, um R também. E nesse estágio a gente vai guardar o resultado da nossa conta no nosso banco de registradores, tá? Bom, isso aqui a gente consegue resolver o nosso processador. Todos esses estados, no fundo, eles voltam para o FET. Eu não vou desenhar essa volta para o FET agora, não. Vou deixar para desenhar depois, tá? Aí, no decode, se for uma instrução de load ou de store, a gente precisa fazer uma certa operação aqui de load ou de store. No nosso caso especificamente, o ideal seria ser uma só, mas a gente sabe que os imediatos do load e do store são diferentes, então a gente precisa tomar um cuidado quanto a isso, tá? Então eu vou chamar isso aqui de estágio de memória. A gente sabe que o load e store, desculpa, execute memória. Porque o load e store ambos precisam calcular o endereço de memória, tá? Então a gente precisa trabalhar com esse endereço. E aí, obviamente, eu preciso, se a gente tiver load, a gente sabe que eu vou fazer uma leitura da memória e eu posso ter um store que a gente faz uma escrita na memória. Se eu tiver um load, a gente vai precisar fazer o write back, que eu vou chamar L aqui. Então, a gente vai gravar o resultado do load na memória, tá bom? Agora, a gente tem uma coisa importante que a gente precisa fazer o branch equal. A gente vai lembrar aqui que o nosso branch equal, só voltar no circuito, tá? A gente vai mandar fazer uma subtração aqui e a gente precisa calcular o endereço destino, né? Então, a gente tem que saber aqui, olha, dado esse sinal zero, tá vendo? O sinal zero aqui que está aqui e volta para a nossa lógica. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, certo? No caso aqui é ter uma execução do branch equal. Eu vou puxar para cá para facilitar a nossa vida. Então a gente vai ter o execute
branch, certo? Então a gente vai fazer o execute branch. E aí depois, dependendo desse sinal, a gente precisa fazer o estágio de branch mesmo, tá? O que significa aqui? Calcular o endereço e mandar para o PC se tiver que salvar, tá bom? O que acontece? Todos esses estados precisam voltar ao estado inicial. Então a gente vai fazer uma seta aqui e vamos voltar com todos eles para o nosso estado inicial. Então, na hora que a gente termina uma instrução, a gente vai lá e volta para o estado inicial. Então, essa daqui é a nossa máquina de estados. O que fica de tarefa para vocês? Na implementação desse processador, vocês precisam, para cada uma delas, colocar os sinais de controle, que são os sinais de controle que estão aqui. Tá vendo? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estados. E aí, com esses 10 estados, a gente tem a intenção, no caso, de implementar essas instruções aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instruções. Tá? E aí, como exercício extra, tenta pegar mais alguma instrução do RISC-V e implementar também, mas a priori vamos focar só nessas aqui nesse momento, tá bom? Ok, pessoal? Então, até mais então para vocês.